pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as acumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Senhor, tua palavra me guia pelos caminhos deste mundo cruel. Alimento me traz, consolo eficaz, a palavra falada por Deus. Eu guardo tua palavra comigo, não quero jamais pecar contra ti. Ó Senhor, tu és meu grande amigo, tua palavra não afastes de mim. Senhor, quando fico pensando em tua palavra, luz que brilha do céu, eu me sinto feliz, e a Bíblia me diz: esta é a palavra de Deus. Eu guardo tua palavra comigo, não quero jamais pecar contra ti. Ó Senhor, tu és meu grande amigo, tua palavra não afastes de mim. E escondi a tua palavra em meu coração. Portanto, não pecarei contra ti, Senhor. Esta palavra me guia todos os dias. Ela é alimento para minha alma. Ela é o meu refúgio. Ela é a minha proteção. Nela, na palavra de Deus, me fortaleço. Encontro paz, encontro felicidade nesta santa palavra. E quando fico pensando em tua palavra, Senhor, que brilha, brilha sempre,
de era em era e eternidade em eternidade. Meu Deus, me sinto tão feliz. Obrigado, Senhor, tenho guardado a Tua palavra. E assim abrimos o nosso programa, refletindo no Verbo de Deus, na palavra eterna, na palavra que salva, que cura, na palavra que produz vida eterna. Como obter vida eterna, meu amigo ouvinte? Vida que não se desvanece, vida imortal. Obviamente, só poderemos obter vida eterna, a vida que não desvanece, a vida que não se corrompe, a vida que não tem fim. Só poderemos alcançar a tão desejada e esperada, estudada por muitos, muitas vezes indagada. Só poderemos alcançar vida eterna, sem nenhuma dúvida, examinando as Escrituras, a palavra de Deus. Porque Jesus disse: examinai, pois, as Escrituras, porque vós cuidais ter nela vida eterna. E ele disse: pois elas testificam de mim. Jesus disse: e aquele que ouve minha palavra, palavra eterna, aquele que ouve a minha palavra, palavra criativa, ou seja, tem poder para criar. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras. Interessante que ele disse: e crer naquele que me enviou tem vida eterna. Ouvir a palavra de Deus, você pode receber vida eterna. Ouvir, escutar, submeter, viver a palavra de Deus. Isso significa ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, poderemos obter, alcançar vida eterna. E esta é a nossa pergunta: como alcançarmos vida eterna? Vida que não desvanece, vida que não tem fim, vida que não envelhece, vida que não vai precisar de se renovar a cada dia, não vai precisar de, quem sabe, uma boa alimentação balanceada para mantê-la, vida que não vai precisar de uma atividade física, caminhadas e assim por diante, exercícios corporais, o qual o apóstolo São Paulo disse: para nada aproveitam. Paulo disse: exercita a tua fé, exercita em ler, persiste em ler. Paulo disse: porque fazendo isso terás bom proveito. E aí você começa a pensar sobre isso, como obter vida eterna. Você não pode alcançar vida eterna através de uma filosofia. Você não pode alcançar vida eterna através de uma religião. Você não pode alcançar, obter vida eterna através de um credo, de um dogma, através de um preceito humano. Não se pode obter vida eterna, volto a frisar, através da religião. A religião, ela ocupou o lugar que, na verdade, é de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, que vida é esta que Jesus disse que era? Claro que vida eterna. E o que se percebe hoje é que a religião, é que o homem, ainda que não usando estas palavras, mas na sua maneira de viver e de agir, eles demonstram que estão falando isso no lugar de Deus. Nós somos a Santa Igreja, o bispo fulano de tal, o pastor, o pregador. Aquele credo, aquela ideologia doutrinária, é o caminho, a verdade e a vida. Não, meu amigo ouvinte, Jesus ocupou este lugar. Jesus está neste posto de dar vida eterna. E você só pode obter
beber desta fonte, comer deste pão através dele. Jesus, ele disse: eu sou o pão que te dá vida eterna. Ele disse: eu sou a água que realmente flui para a vida eterna. Jesus, ele provou que ele era o pão, ele era o vinho, ele é o corpo, ele é o sangue, ele é a água da vida e o próprio azeite, porque o azeite representa o Espírito Santo. E Jesus disse que voltaria e estaria habitando em nós. De que maneira Jesus estaria habitando em nós? Unicamente através do Espírito. Jesus habita em seus filhos, sua igreja, sua noiva, claro que da forma espiritual. Então ele é o azeite, a vida que estava em Jesus, a vida eterna, era o próprio Espírito Santo, aquele grande Deus eterno que no princípio pairava sobre as águas. No princípio o Espírito de Deus movia sobre a face das águas e a terra era sem forma e vazia. Ele é a vida eterna. Somente nele nós conseguiremos obter esta vida eterna. Esta vida eterna, ela está contida na palavra. E Jesus é a própria palavra. São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo, nós sabemos que é a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Bem, Deus é eterno. E a Bíblia diz que o Verbo, a palavra, é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem? O Verbo, ou seja, a palavra. E todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Pelo Verbo, ou seja, a palavra. E sem ele quem? O Verbo, a palavra. Nada do que foi feito se fez. Então, não chegamos a lugar nenhum. Não conseguimos fazer nada considerável para o reino de Deus sem a palavra. Você pode fazer para você, fazer para os seus próprios desejos. Nós podemos fazer para a organização religiosa, a denominação. Porém, fazer para o reino de Deus e não está baseado, fundamentado na palavra, meu precioso ouvinte, nada do que foi feito, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele, o Verbo, ele, a palavra, e nele o Verbo, nele a palavra, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Observe para você ver a luz da palavra, como nos diz o salmista: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Escondi a tua palavra, escondi o Verbo em meu coração, para não pecar contra ti. Vida eterna, vida que não desvanece, vida imortal, só poderemos recebê-la através do Verbo, através da palavra. Por isso que poderia desvanecer qualquer coisa dentro de uma igreja. Quem sabe poderia ir à ruína o ministério de música. Quem sabe poderia ir à ruína a desvanecer as coreografias, as danças, as festas, os teatros. Porém, a palavra deveria permanecer. Porque quando um povo, uma igreja, um homem perde a palavra, estão perdendo a vida eterna. E Jesus disse: aquele que ouve minha palavra. Não é à toa que o diabo tanto ataca as nossas igrejas para tirar a palavra dos púlpitos e então substituir por outras coisas. Substituir, quem sabe, por preceitos de homens, ideias de homens, culturas de homens, estudos de homens, atitudes de homens. Mas Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra. Certifique-se, meu amigo ouvinte, de que estás realmente ouvindo de fato a pura, limpa palavra de Deus. Observe se não tem realmente escutado a palavra com acréscimos
ou mesmo se não estão tirando algo dela. Porque, na verdade, quando tiramos algo da palavra, nós então estamos perdendo o direito de entrar na santa cidade. Quando acrescentamos algo à palavra, estamos perdendo a oportunidade de comer do fruto daquela árvore da vida que nós sabemos que é Cristo. Aquele fruto que dá vida eterna. Certifique-se se não há acréscimos ou se não estão tirando algo da palavra que você está ouvindo, porque isso é sério. Acrescentando ou tirando, isto compromete a vida eterna, porque a vida eterna não está em um homem. A vida eterna, meu amigo ouvinte, está na palavra. Portanto, Mateus 24:35, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Somente a palavra, sem adicionar, sem subtrair nada. Você não adiciona nada e não subtrai nada. Ela, a palavra, pode guiar, pode te conduzir, pode te levar à vida eterna. Por isso Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, o verbo de Deus, aquele que ouve a minha palavra, sem nenhuma subtração, sem tirar, sem invalidar nada, sem adicionar, sem acrescentar nada, não pode tirar um pingo, não pode acrescentar um i, não pode tirar um j, porque senão comprometerá a vida eterna das pessoas. Jesus foi enfático em dizer, aquele que ouve a minha palavra, e não pode ser adulterada. Aquele que ouve a minha palavra não pode ser fermentada, porque o fermento leveda toda a massa. Aquele que ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem vida eterna. Não terá futuro, mas tem vida eterna. Você pode obter vida eterna agora mesmo, se submetendo à palavra, guardando a palavra, vivendo a palavra. Ainda que todos te odeiem, ainda que todos te deixem, ainda que sejas perseguido, ainda que sejas chamado de um louco, ainda que te considerem como um falso profeta, ainda que te chamem de uma mulher ultrapassada do tempo da bisavó, do tempo da vovó, do tempo da antiguidade. Meu precioso ouvinte, não interessa. Todavia, mais vale agradar a Deus do que agradar os homens. Você pode obter vida eterna agora mesmo, no presente, porque aquele que ouve a minha palavra, ouve o meu discurso, ouve o meu ensino, ouve o meu conselho, aquele que se submete à minha doutrina, Jesus estava dizendo isso, e crer naquele que me enviou, tem vida eterna e nunca entrará em condenação. A palavra nos livra da condenação. Mas o que percebemos hoje é que os homens não estão convencidos de que haverá uma condenação, haverá um juízo. Não estão convencidos de que a taça da ira de Deus será derramada sobre essa terra. Mas certo é, aquele que ouve as minhas palavras crê naquele que me enviou, tem vida eterna e nunca entrará em condenação, mas já passou. Quando você ouve a palavra, submete a palavra, vive a palavra, respeita a palavra, não anula a palavra, você então tem vida eterna e já passou da morte para a vida. O corpo morre, mas sua alma agora é eterna. Ezequiel disse, a alma que pecar, essa morrerá. Porém, aquele que ouve a palavra e crê no enviado de Deus, aquele que ouve a palavra e submete a palavra, ele passou da morte para a vida. Uma coisa é fato, ouvir a palavra e receber o enviado de Deus. Quem ouvir a palavra, vê bem, quem ouvir a palavra de Deus, quem ouvir as minhas palavras e receber aquele que me enviou,
Quem ouvir as minhas palavras, é tão claro, é tão nítido, a palavra de Deus sendo ouvida, acatada, recebida, o enviado de Deus sendo aceito. O próprio Jesus disse, é fato, ouvir a palavra, receber o enviado de Deus. Quem ouvir a palavra não vai tropeçar no enviado, porque na verdade a palavra sai do enviado. Israel ouviu a palavra, sim, mas recebeu o enviado de Deus, Moisés. A palavra saiu da boca do enviado. É difícil receber a palavra e não receber o enviado. Como pode ser isso? Querem ouvir a palavra, querem obter a vida eterna, porém rejeitam o enviado. Israel ouviu a palavra, mas teve que receber o enviado Moisés. O mundo diluviano é a mesma coisa. Ouviu a palavra que Noé falou, ouviu a palavra que Deus revelou a Noé. E receber Noé significava ouvir a palavra de Deus para aquele momento, para aquele dia. Se salvaram todos que receberam aquele enviado Noé e ouviu a sua advertência. Saíram do Egito todos quanto receberam o enviado Moisés e ouviram a sua palavra, que não era palavra de Moisés, era palavra de Deus saindo dos lábios de Moisés, tal como não era palavra, teologia, teoria, ensinamento de Noé, mas era a palavra que Deus houvera dito a Noé. É necessário receber a palavra. Aquele que ouve a minha palavra, é necessário ouvir a palavra, mas você não pode tropeçar no enviado. Quantos tropeçaram em Moisés? Não era uma boa coisa. Tropeçaram. Coré, Datã e Abirão tropeçou em Moisés, mas com isso levou 250 junto com eles para dentro da condenação. A terra rachou, a terra abriu, morreu com Coré, Datã e Abirão 250 pessoas. Porque todavia eles ouviam a palavra, porém tropeçaram no mensageiro, ou seja, tropeçaram no vaso, tropeçaram no atalaia. Eles ouviam o som da trombeta, mas quando eles olhavam quem estava tocando a trombeta, como era o atalaia, o mensageiro, o enviado, eles tropeçavam. Tropeçaram em Moisés, o enviado, e não puderam entrar em Canaã. Tropeçaram em Noé, o pregoeiro da justiça, que encontrou graça em Gênesis 6, e não puderam então se salvar da catástrofe do dilúvio. Mas antes da primeira vinda de Cristo, do nascimento de Cristo na manjedoura, foi a mesma coisa. Ouviram a palavra de um profeta considerado neurótico, um profeta agressivo, um profeta que condenava tudo aquilo que o mundo de então não condenava. Um profeta que falava tudo aquilo que os outros não tinham coragem de falar. Primeira vinda de Cristo, ouviram a palavra do precursor, mas tropeçaram no precursor, tropeçaram no enviado, tropeçaram no atalaia, tropeçaram no profeta precursor da primeira vinda de Cristo. Quando eles olharam quem é que estava fazendo a conexão do pacto, quem estava introduzindo o Messias tão prometido em toda a Bíblia Sagrada, eles não puderam crer, não por causa da palavra. A palavra de João era ungida, era verdadeira, tocava corações, abalava estruturas. A palavra de João era cortante. Quem ouvisse saía convencido, porém, quando olharam para João, quando indagaram de qual seminário ele saiu, de qual das nossas denominações ele veio, dos saduceus, não me lembro de João estudando lá, dos fariseus, não me lembro de João fazendo o seu curso de escatologia da Bíblia, de onde ele saiu, dos herodianos, dos essênios, de qual denominação ele saiu, de qual faculdade ele saiu. Ora, tropeçaram no enviado, ouviram a palavra de João, porém, quando olharam para João,
tropeçaram em João. João não veio dos fariseus. João não veio dos saduceus. João não veio dos essênios. João foi criado no deserto. Sua escola era o deserto, sua escola era o frio, sua escola era o calor, sua escola era a rejeição, seu seminário era ser chamado de louco. Seu seminário era andar na contramão daquela sociedade moderna que vivia ali nos dias da primeira vinda de Cristo. Nós não podemos separar a palavra do profeta. Não podemos separar a palavra do enviado, porque Jesus disse, você tem que ouvir a palavra, aquele que ouve a minha palavra. Primeiro passo, ouvir a palavra e crer no meu enviado. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Jesus era o enviado, era necessário ouvir a palavra dele, que era o Pai, mas era necessário então crer nele, ele era o enviado. Quem não cresce naquele enviado, ora, este foi o problema dos dias de Jesus. Aconteceu com João e aconteceu com o próprio Cristo quando veio. O Pai o enviou, o Pai o levantou, ele era o vaso, ele era o profeta. A mulher samaritana disse, vejo que tu és profeta. Eles ouviram as palavras de Jesus e sabe de uma coisa, até gostaram. E alguns mestres até disseram, é Deus. Rabi, bem sabemos que és mestres vindo de Deus. Eles até admitiram que aquelas palavras sobrepujavam a teologia, sobrepujava as ideias seminaristas, sobrepujava o estudo moderno. Eles até entenderam que as palavras de Jesus eram cortantes, eram penetrantes, tocava, funcionava, realizava milagres, trazia vida, convencia o pecador ao arrependimento. As palavras dele realmente mudavam, causavam efeito, transformavam vidas, mudavam famílias. As palavras de Jesus faziam sim toda a diferença, porém, eles tropeçaram no vaso, tropeçaram no mensageiro. Eles olharam e disseram, de onde vem? As palavras são bonitas, as palavras são cortantes, as palavras são ungidas, as palavras são de Deus. As palavras, disse Pedro, revelado, ele disse, a quem iremos nós? Somente tu tens palavras de vida eterna. As palavras são de vida eterna. Mas eles indagaram, o mundo religioso, as palavras são boas, as palavras convencem, as palavras tocam, cortam, mostram ser verdadeiras. As palavras daquele homem, mas de onde ele vem? Qual faculdade ele cursou? Aos pés de quem ele estudou? E então disseram, não, ele é filho de José. Não, ele é filho de Maria. Ele é carpinteiro. Ora, tropeçaram no vaso, tropeçaram no mensageiro. Estas duas coisas devem estar conectadas. Ouvir a palavra, mas aceitar o mensageiro. Ouvir a palavra, mas receber o vaso. Não importa se o vaso é baixo, alto, magro, gordo, negro, branco. Não importa se ele se expressa bem ou mal. Não importa se ele tropeça na sua maneira de falar. É necessário receber o enviado de Deus, porque a Bíblia disse, aquele que recebe o meu enviado, a mim me recebe. São João capítulo 13, verso de número 20. Tropeçaram no enviado de Deus, tropeçaram no vaso, o vaso escolhido para proferir, para falar a palavra de Deus. E a Bíblia diz, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, eles escutam, creem, dizem, é verdade. Porém, quando olha o vaso, o mensageiro, eles não conseguem praticar, tropeçam na mensagem daquele mensageiro, tropeçam no que ele pregou, no que ele ensinou, mesmo admitindo ser a verdade, não consegue se comprometer, praticar. Mateus 7, 24,
Este homem, eu assemelhá-lo-ei ao homem insensato, aquele que ouve e não pratica, aquele que ouve e não abraça, mas o que ouve, escuta, se submete, pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vêm as chuvas, elas vêm, vêm os problemas, eles vêm, correm-se os rios, eles correm, às vezes as represas cedem, os rios correm e batem sobre aquela casa, assopra-se os ventos, mais cedo ou mais tarde eles chegam, combatem contra aquela casa, aquele crente, aquela igreja, aquela família, mais cedo ou mais tarde os combatem e aparecem, os combates surgem, as pelejas elas se apresentam, mas a Bíblia diz, se você escuta as palavras, se você recebe o enviado, se você então crer nas palavras e as pratica, a Bíblia disse, és uma casa edificada sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem estas mesmas palavras que você está ouvindo e não as cumpre, e não as vive, e não posiciona a favor da palavra, compará-lo-ei ao homem sensato, ao homem prudente, ao homem louco, que edificou sua casa sobre areia, não tem base, não tem estrutura. E quando a chuva vem, Mateus 7:27, quando os rios correm, quando os ventos sopram, quando os combates surgem, quando os combates aparecem, meus amigos, cai, e a Bíblia disse, e é grande a sua queda. Todo homem que não está embasado na palavra, toda a igreja que não está embasada na palavra, todo crente que não está embasado na palavra, todo casamento que não está embasado na palavra, será grande a sua ruína. Pode-se que você viva um império nesta vida, mas será grande a sua ruína. Quer ruína pior do que a ruína de Mateus 7:21? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, aquele que ouve a palavra e submete a palavra. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu fiz catedral, Senhor, eu construí império, Senhor, eu preguei, Senhor, eu fiz tantos prodígios e maravilha em teu nome. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Mateus 7:23, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que conheceis a verdade, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a palavra que dá direito à vida eterna. Como poderei obter vida eterna? Apartai-vos de mim, é impossível para vós, praticantes de iniquidade. Leem a Bíblia, ouvem a palavra, vão à igreja todos os dias, mas não se submete à palavra. Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Mas, Senhor, fizemos império, construímos igreja, tivemos um programa de evangelização. Senhor, fizemos tantos fundos para ajudar os necessitados. Mas não ouviram a minha palavra, não se submeteram à minha palavra, tropeçaram em meu mensageiro, tropeçaram em meu profeta, tropeçaram no meu enviado. Mas, Senhor, nós ouvimos a palavra, mas não ouviram o enviado. Nós ouvimos a palavra, mas rejeitaram o enviado de Deus. E é impossível aceitar a Deus sem aceitar o seu enviado. E Deus, nestes dias, nos mandou um mensageiro. Malaquias 4, verso 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Você está ouvindo a palavra de Deus. E eu estou te apresentando agora o enviado de Deus, que nos trouxe a palavra revelada, a palavra restaurada, a palavra que traz de volta o primeiro amor, que traz de volta a sede pela santidade. Eis aqui a palavra, aquele que ouve as minhas palavras tem vida eterna. Eis aqui o enviado, o profeta. Eis aqui o precursor, aquele que está anunciando a segunda vinda de Cristo. Meu amigo, ouça a palavra e respeite, acate o enviado. Espírito Santo, meu consolador, Hanarabacantiarabasuia. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo. Diga pra ele ouvir. E mesmo assim, diga, moras em mim. Tu és santo. Arabacante, arabasuia. Tu és santo. Que outra palavra? Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo. Deixa ele ouvir você falar pra ele, vai. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever. Espírito